pessoal, tudo bem? Meu nome é Edneuma, sou a criadora do blog Vamos Praticar. Não sou professora, tá? Eu estudo também para concurso, então resolvi compartilhar com vocês o material que eu pesquiso na internet e que eu tenho em casa. Aí eu resolvi fazer esse vídeo estudo, tá? Espero que seja de grande utilidade aí para vocês. Então, o assunto, o primeiro vídeo estudo vai ser sobre artifícios para verificar a crase, tá ok? Então vamos lá. A crase indica a fusão da preposição a, pedido por um verbo, por um nome ou por um advérbio, com o artigo a, as, pedido por uma palavra feminina. Exemplo: João voltou a, mais a cidade. Então, cidade, o que é? Palavra feminina. Então, vai ter crase, a cidade natal. Tá ok? Vamos lá. Dessa forma, não existe crase antes de palavra masculina. Andou a pé. Então, dessa forma aqui, eu não tenho a crase, porque eu só tenho o quê? O meu artigo a. Eu não tenho, né, o a e nem tenho a junção da preposição com o artigo, que nós vamos ver logo a seguida, como que nós vamos verificar esse artifício. Primeiro, substitua a palavra feminina. A crase só ocorre diante de palavras femininas, que vêm após o a ou as, com o termo masculino correlato. Se o a ou as transformar-se em aos, ao ou aos, existe crase. Do contrário, não. Então, se na hora de você substituir, você encontrar o ao, que é uma preposição mais o artigo, aí sim vai ter a crase, quando você trocar a palavra feminina por uma masculina, tá? É isso que está dizendo aqui. Agora, esse artifício só não se mostra útil com a substituição. Ih, caramba! Voltar aqui, gente. Esse artifício só não se mostra útil com os substantivos feminino, casa e terra, tá? Com esses dois substantivos feminino, casa e terra, não tem como eu fazer essa troca aí. Depois nós vamos ver por que não tem, tá? Tem uma regrinha, né, sobre casa e terra, para que haja o acento da crase. Então, no decorrer aí dos estudos, nós vamos ver esse substantivo aí, feminino, casa e terra. Fiquem ligados. Vamos lá. Exemplo: adaptei-me à turma. Tá? Queremos então saber se o a é craseado. Vamos lá. Descobrir se o a do adaptei-me à turma, ele é craseado. Substituindo turma por um termo masculino, temos adaptei-me ao aluno. Ah lá. Aluno, o que é? Substantivo masculino. Então, eu tenho ali o AO. Uma preposição, o a, e o o, que é o artigo. Ora, se no masculino temos a mais o, no feminino teremos a mais a. Ou seja, crase. Adapte-me à turma. Viu, gente? Não é difícil, é só fazer a substituição de palavra feminina por uma masculina. E se aparecer o AO, aí sim, nós vamos ter o quê? A crase. Outros exemplos. Não me refiro à secretária. Aí, vou trocar. Não me refiro mais ao secretário. Ah lá, ao. Então, o meu a vai ser cravado. Deram o presente à vizinha e não ao vizinho. Ah lá. Tá vendo? Deram o presente à vizinha. Vou substituir. Deram o presente ao vizinho. Ah lá. Tem crase. Tá? O plano dos bandidos saiu às avessas. Ah, saiu ao contrário. Se eu trocar, o plano dos bandidos saiu ao contrário. Tá vendo? AO. Então, o meu azinho leva a crase. Emprestou o livro à amiga. Vou cá. Emprestou o livro ao amigo. AO. Então, o A tem crase. Porém, chegou a enfermeira. Vou trocar. Chegou o enfermeiro. Ah lá. Não tem o AO. Só tem o artigo, né? O artigo O ali. Então, o meu A não leva crase. Quem era a autoridade?
Vou trocar. Quem era o chefe? Só tenho meu artigo ou ali, tá vendo? Não tenho a crase. Desculpa, não tenho a preposição. Então, o meu A não leva crase. Tá ok, gente? Vamos para o próximo aí. Bom, pessoal, continuando aqui, né? O segundo, né, caso de artifícios para verificar a crase. Então, vamos lá. A combinação de outras preposições com artigo a, tá? Para, a, na, da, pela e com a. Então, quando eu tenho uma combinação de outras preposições, né, com o meu artigo. Então, para é uma preposição, o a é o artigo, tem o na, o da e pela e com a. Indica que a e as devem levar crase. Não é necessário que a regência fique correta. Vamos ver agora alguns exemplos. Chegarei à noitinha. Olha lá, chegarei pela noitinha. Tá vendo? Quando eu posso substituir, eu tenho o meu a craseado. Enviei flores à visitante. Enviei flores para a visitante. Olha lá, se eu troquei e teve o para a, o meu a será craseado. As visitas virão às 6 horas. As visitas virão pelas 6 horas. Olha lá, deu para trocar. Então, o meu a é craseado. Estava às portas da morte. Estava nas portas da morte. Olha lá, nas, então meu a é craseado. Encontrei a saída do teatro. Encontrei na saída do teatro. Chegou à Espanha. Chegou da Espanha. Então, quando eu faço a troca, né, e obtenho a preposição mais o artigo, ou então só a preposição na, da, pela e com a, aí sim vai levar a crase. Tá, gente? Vamos para o terceiro caso. Então, pessoal, agora nós vamos falar do terceiro artifício para verificar a crase. Então, vamos lá. Terceiro artifício. Substitua os pronomes demonstrativo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, por este, esta, isto ou isso. Então, eu vou substituir por este, esta, isto ou isso, tá? Se após a substituição os pronomes vierem antecedidos de a, haverá a crase. Ortogou o prêmio àquele aluno. Vamos prestar atenção agora. Ortogou o prêmio a este aluno. Ah lá, eu tenho a este. Então, o que vai acontecer? Aquele vai ser craseado. Ortogou o prêmio àquele aluno. Tá? Agora, porém, conheço aquele rapaz. Ó, quando eu vou trocar, conheço este rapaz. Eu só tenho este. Não há preposição a antes de este. Então, não haverá crase. Ok? Bom, pessoal, agora vamos para o quarto artifício para verificar a crase. No caso de nome geográfico ou de lugar, substitua o a, as por para. Tá vendo? Só fazer a substituição de a, as, para. Substituir por para. Se o acento for para a, use a crase. Exemplo, foi à França. Aí vou fazer a substituição. Foi para a França. Olha lá, tem o para a. Para, preposição, o a é meu artigo. Então, quando tem uma preposição mais artigo, vai ocorrer a crase. Irão à Colômbia. Irão para a Colômbia. Olha lá. Para, preposição, a artigo, preposição mais artigo, crase, né, no a. Mas volto a Curitiba. Olha lá. Tá vendo? Atenção. IPC, ó. Importante pra caramba. Volto a Curitiba. Vou substituir. Volto para Curitiba. Olha lá. Só tenho a preposição. Então, sem crase. Tá? Da mesma maneira, podemos usar a forma volto de.
tá? Fiquem ligados aí. Se o D se transformar em dá, há crase. Se o D não se alterar, não há crase. Correto? Então vamos lá. Retornou à Argentina. Aí eu vou trocar. Voltou da Argentina. Olha lá. Então, tem a crase. Mas, olha lá, IPC, importante pra caramba. Foi a Roma. Voltou de Roma. Tem até um negocinho, voltou de crase pra quê, né? Então, tá aí. Então, essa é a dica aí. Só vocês falar assim, voltou de crase pra quê? Voltou da crase a, tá? Então, voltou da crase a. Voltou de crase pra quê? Pra quê? Tá bom? Então, uma dicasinha aí. Legal. Vamos continuar. Então, vamos agora o quinto artifício para verificar a crase. Na indicação do número de horas, desde que determinadas, troque o número por meio-dia. Aparecendo ao meio-dia, haverá crase. Então, entendeu? Na indicação dos números de horas, desde que determinada, troque o número por meio-dia. Então, se eu trocar e aparecer ao meio-dia, haverá crase. Não aparecendo ao sem crase, tá, gente? Chegou a 1h em ponto. Vou substituir. Chegou ao meio-dia em ponto. Então, olha lá, tem o AO. Então, vai existir a crase. Vai ocorrer a crase. Às 10h30, toda a casa dormia. Ao meio-dia, toda a casa dormia. Olha lá, ao meio-dia. Então, vai existir a crase. Desculpa. A indeterminação afasta a crase. Então, irá a 1h qualquer. Olha lá, eu não tenho AO, só tenho a 1h qualquer. Então, não tem crase. Tá? Bom, pessoal, eu falei sobre os 5 artifícios de identificar a crase. Tá? Então, dando um reforço aqui no primeiro artifício, com o material que eu coloquei, né, que eu tenho em casa, então vamos lá. Vou dar um reforço àquele primeiro artifício que eu falei. Substituir a palavra feminino por uma masculina. Fui à escola, vou trocar. Fui ao colégio, aí eu vou ter o AO, né, a preposição, artigo, mais a palavra masculina. Use o acento da crase sempre que obtiver a ou a hoje na substituição. Comprei a caneta, comprei o livro. Olha lá, é só o artigo. IPC é importante pra caramba. Este artifício não se aplica a nomes próprios, tá, gente? Regra geral, haverá crase sempre que o termo antecedente exigir a preposição a. O termo consequente aceitar o artigo a. Então, se eu tenho uma preposição, um artigo, né? Então, preposição mais artigo, vai ter a crase. Fui à cidade. Aí o exemplo. A mais a. O a primeiro é uma preposição, mais o segundo a, que é um artigo, e o substantivo feminino, que é cidade. Tá ok? Mais um reforço, né, do que já foi falado nos artifícios de reconhecer a crase. Vamos lá. Substituir a por para. Viajou à França. Viajou para a França. Olha lá. Para é uma preposição, mais o a, que é um artigo. Use o acento da crase sempre que obtiver para a. Viajou a Paris. Viajou para Paris. Só tem preposição. Então, não vai ocorrer a crase, ok? Mais um reforço aí sobre, né, a identificação da crase. Foi falado lá na frente, que é o voltar, né, substituir por de ou dar. Então, vamos lá. Substituir o verbo que rege a preposição a
pelo voltar, que rege a preposição de. Vamos lá, chegou à Espanha, voltou da Espanha. Quando eu tenho o da, eu tenho a preposição mais o a, olha lá, o de, mais o a, que é o artigo. Use o acento da crase sempre que eu obtiver da. Agora, se eu tenho chegou a Madrid, voltou de Madrid, só preposição, não vai existir a crase. Então, voltar da crase, voltar de crase para quê, né? Observação. Para saber se uma palavra aceita ou não o artigo, basta usar o seguinte artifício. Se pudermos empregar a combinação da antes da palavra, é sinal de que ela aceita, tá? O artigo. Aceita o artigo. Se pudermos empregar apenas a preposição de, é sinal que não aceita. Alguns exemplos. Vim da Bahia, lá, aceita. Vim de Brasília, não aceita. Vim da Itália, aceita. Vim de Roma, não aceita. Ok, gente? Vamos lá. Mais um bizu, tá? Bem legal aí para vocês estudarem, guardar, gravar, que isso cai pra caramba em prova, hein? Sempre que houver certeza de que o verbo ou o nome rege a preposição a, basta observar se há ou não o segundo a. Substituir o verbo ou o nome que rege a preposição a por outro que peça outra preposição. Quais são? De, em ou por. Vamos lá. Referiu-se à festa. Olha lá. Por que eu tenho a crase? Porque tenho o a, que é a preposição, mais o a, que é o artigo, né? Então, a mais a festa. E festa é um substantivo feminino. Tá, ok? Gostou da festa. Olha lá. Existe a crase. Tá, ok? Porque eu tenho da, né? Preposição mais artigo. Estou na festa. Olha lá. O N é igual a preposição em mais artigo a. Tá? Passei pela festa. Pela é igual a preposição por mais o artigo a. É igual ali em cima. Ó. Gostou da festa. Da é igual a preposição de mais o artigo a. Ok? Referiu-se a você. Tá? Gostou de você. De, olha lá, só preposição. De é igual só preposição. Então, gostou aí, desculpa. Estou em você. Em igual só preposição. Passei por você. Por igual só preposição. Tá ok? Então, fiquem ligados. É um bizu bem legalzinho. Uma observação aí para vocês. Tá ok? Vamos lá. Bom, pessoal, cheguei ao final de mais um estudo aí do assunto de crase. Nós vimos 5 artifícios de como reconhecer o emprego da crase. Tá? Esse assunto, ele tem outros, né, outras partes que vão vir, que é caso proibido de crase, caso facultativo de crase, casos obrigatórios de crase. Então, aos poucos eu vou colocando aí no YouTube o estudo. Desculpa aí o barulho, porque hoje é domingo, né? Então o pessoal coloca a música aqui, a vizinhança. Mas é isso aí. Gente, aqui é o endereço do meu blog. Vamos praticar blogsport.com.br. Tá? É um blog que você encontra tudo, tá? Que você precisa para passar em um concurso. Tem bastante exercício, tem videoaulas, tem resumos, tem muitas dicas legais mesmo. Futuque lá meu blog, mexam mesmo, que vocês vão descobrir coisas muito legais mesmo. Esse blog eu criei com a necessidade de ter todo um conteúdo, né, material que eu tenho em casa, material que eu pesquiso na internet, num só local. E aonde eu possa acessar
em qualquer lugar, num tablet, num celular, aonde eu estiver, em casa, na casa do vizinho, num shopping, sei lá, né? Sento lá na praça da alimentação, dou uma olhadinha, no ônibus, no intervalo do trabalho. Então é muito legal você poder estudar em qualquer local, em qualquer horário, até tirar dúvidas com colegas, né? Trocar dicas, dúvidas. Gente, coloquem também suas dúvidas, suas dicas, que eu também sou estudante, estou aprendendo. Tá? Se tiver alguma coisa errada aí, por favor, podem falar. Eu estou aqui para aprender também e dividir com vocês. Tá ok? Se você acha que estudar é chato ou custa caro, experimente a ignorância. Tá ok? Essa é a dica. Um abraço para todos. Fiquem ligados que eu vou colocar as outras partes de crase. E depois tem tipologia também, tá? Estudo da tipologia. Eu vou colocar o estudo de concordância, nominal, verbal, regência, que são assuntos que são muito, são cobrados em provas. Orações subordinadas, substantivas, né? Orações coordenadas. Então, vou procurar colocar um material muito legal aí, tá, gente? E aí vamos trocando ideias, tirando as dúvidas, que eu também tenho dúvidas, como eu falei, sou estudante como vocês. Então é isso aí, gente. Vamos praticar. Um abraço e um beijo para todos.